A natureza do nosso planeta não é acolhedora como quase sempre imaginamos. Na verdade, ela é hostil, brutal e implacável. Estamos a 48 graus Celsius. O Sol não é uma estrela, é um laser de radiação cósmica focado diretamente no ambiente. E nesse cenário, o ar treme como se a realidade estivesse derretendo. Nessas condições, a biologia humana entra em colapso. Suas proteínas desnaturam, seu cérebro começa a cozinhar dentro da caixa craniana. Cada célula do seu corpo grita por misericórdia, evaporando a água preciosa que te mantém vivo. A maioria dos mamíferos não sobrevive mais que 3 horas expostos a essas condições. Mas então, algo imóvel no horizonte parece não sofrer com essa temperatura. Ele está sem ofegar, sem tremer, sem suar. Uma unidade biológica absoluta, apenas existindo, um animal que transformou o inferno em sua sala de estar. Você acha que sabe o que é um camelo. Você visualiza um animal de zoológico, um transporte turístico, um bicho engraçado. Pare agora. Apague tudo. O que você está prestes a ver não é apenas um animal, mas sim uma afronta às leis da biologia. Bem-vindos ao Ordinário, e hoje vamos dissecar o titã genético que ri da morte enquanto a humanidade vira poeira. Vamos abrir os arquivos do Projeto Camelo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Vamos começar destruindo a maior mentira da sua infância, que é a frase "o camelo guarda água na corcova". Isso não é apenas errado, é biologicamente estúpido. Se você tivesse um tanque de água morna chacoalhando as suas costas sob um sol de 50 graus, você não teria uma reserva, você teria uma sopa bacteriana fervendo. Mas então, o que existe dentro da corcova? Eu te respondo: gordura. 36 quilos de pura energia concentrada. E é exatamente por isso que você pode julgar a saúde de um camelo pela corcova dele. Quanto mais alta e erguida ela estiver, significa que mais alimentado ele está. Quanto mais baixa a corcova estiver, significa que o camelo em questão pode estar abaixo do peso recomendado. Mas por que ali? Por que criar uma montanha de gordura nas costas? Porque o camelo é um mestre da termodinâmica. Ao isolar a gordura em um único depósito superior, ele retira o isolamento térmico do resto do corpo. Enquanto nós, humanos, temos gordura espalhada que nos faz cozinhar como batatas no forno, o camelo expõe seus flancos para dissipar o calor. A corcova não é um cantil, é um radiador biológico invertido. E aqui vai a segunda bofetada na cara da lógica comum. Eles não são do deserto. Você olha para eles e pensa em terras áridas da África ou do Oriente Médio, mas está errado. O código-fonte do camelo, ou seja, sua origem, foi escrita na América do Norte. Há 50 milhões de anos, no Eoceno, enquanto nossos ancestrais eram ratos assustados, os protótipos de camelos, como o Protilopus, patrulhavam o que hoje é a região de Nebraska. Eles nasceram no frio, em seu território havia neve. A evolução não os desenhou para a areia, ela os desenhou para o apocalipse climático. Há cerca de 6 milhões de anos, eles atravessaram a ponte de terra de Bering, não nadando, mas caminhando sobre o gelo e invadiram a Ásia. Enquanto os modelos originais na América do Norte foram extintos por humanos com lanças e mudanças climáticas, os que escaparam sofreram um upgrade forçado. O camelo não é um animal do deserto por escolha. Ele é um sobrevivente de uma era do gelo que, por pura teimosia genética, decidiu conquistar o forno do mundo. Agora vamos falar sobre a sua resistência. A regra biológica padrão é clara. Se um mamífero perde 15% de sua água corporal, ele morre. O sangue vira lodo, o coração para, é fim de jogo. O camelo olha para esse limite e ultrapassa como se fosse uma sugestão, não uma lei. Este monstro pode perder 30% do seu peso corporal em água e continuar caminhando. Imagine perder 1/3 de quem você é drenado pelo sol e não entrar em colapso. Como isso é fisicamente possível? A resposta está no sangue dele. Nossas células sanguíneas são discos redondos, bonitinhos, normais.
As células do camelo são ovais, elípticas. Por que isso importa? Porque quando o corpo seca e o sangue vira uma pasta grossa, células redondas engarrafam, ou seja, coagulam. Praticamente, elas te matam. As células ovais do camelo são projetadas para fluir. Elas deslizam umas sobre as outras, alinhando-se na direção do fluxo, mantendo a circulação ativa mesmo quando o sangue tem a consistência de petróleo bruto. É um hack no sistema cardiovascular. E quando eles encontram água? Bem, o horror continua. Um humano desidratado precisa beber devagar, ou as suas células explodem por osmose. O choque da reidratação é letal. O camelo chega em um oásis e ativa o modo de sucção industrial. Ele pode ingerir 114 litros de água em uma única sessão. Estamos falando de beber uma banheira inteira antes que você consiga terminar sua garrafa de água mineral. Em qualquer outro organismo, o sangue ficaria tão diluído que as células estourariam como balões de festa. Mas o camelo possui um revestimento celular reforçado, uma blindagem microscópica capaz de inchar até 240% do seu tamanho original sem romper. Eles não bebem água, eles recarregam o sistema hidráulico. Você foi ensinado que o corpo luta para manter a temperatura estável, 36,5 graus Celsius. Se subir para 38 graus Celsius, você tem febre. Se for a 40 graus Celsius, você delira. A 42 graus Celsius, suas proteínas cozinham e você morre. O camelo abandonou essa luta. Ele entendeu algo que nós ignoramos. Lutar contra o sol é inútil. É melhor se tornar o sol. Esse animal possui um termostato quebrado de propósito. Ele permite que sua temperatura interna flutue de forma insana. De madrugada, no deserto frio, ele deixa seu corpo cair para 34 graus Celsius. Quando o sol nasce e começa a martelar a terra, o camelo não sua. Ele não gasta uma gota de água para se resfriar. Ele simplesmente absorve o calor. Ele deixa sua temperatura interna subir e subir até chegar a 40 ou 41 graus Celsius. Qualquer outro cérebro mamífero estaria fritando. O camelo está apenas carregando a bateria. Ele armazena o calor do dia no próprio corpo e só o libera à noite, irradiando-o de volta para o espaço frio. Ele usa o seu próprio corpo como um capacitor térmico. Ele só começa a suar quando a morte é iminente, e mesmo assim o suor dele é diferente. Ele evapora na pele sob o pelo e não na superfície do pelo. E, falando em pelo, você pensaria que no deserto a regra é ficar nu. Assim fica mais fresco, certo? Não, errado. No deserto a regra é clara. Cubra o corpo para evitar insolação e o camelo usa um casaco de lã. O pelo grosso age como um escudo térmico. O sol queima o pelo, que chega a 70 graus, mas a pele embaixo permanece na sombra, isolada. Ele veste um traje de bombeiro o tempo todo. Agora vamos analisar a alimentação. No deserto, a flora é hostil e os camelos são herbívoros. Cactos, acácias, arbustos que são basicamente arame farpado em forma de planta, não são agradáveis para serem ingeridos. Mas para o camelo, isso é salada fresca. A boca dessa criatura é um triturador. O interior das bochechas e a língua são revestidos por papilas cônicas queratinizadas. Imagine centenas de unhas duras apontando para a garganta. Eles mastigam espinhos de 5 centímetros como se fossem batatas chips. Não há delicadeza, é força bruta contra a defesa vegetal. Agora olhe para os olhos. Viver no deserto significa ser bombardeado por tempestade de areia que são micropedaços de vidro. O camelo possui óculos de proteção integrados. Cílios longos? Sim, mas o segredo é a terceira pálpebra. Uma membrana nictitante transparente que funciona como um limpador de para-brisa. E eles podem fechar essa pálpebra e continuar vendo. Eles navegam no meio de um furacão de areia com os escudos levantados, visualizando o caminho através de uma janela biológica. E o nariz? Bem, as narinas podem fechar muscularmente para impedir a entrada de areia.
mas a mágica acontece lá dentro. O interior do nariz do camelo é um labirinto de ossos turbinados, um complexo sistema de troca de calor. Aqui está o truque de mágica. Quando você expira, você perde água. Veja sua respiração num dia frio. Isso é você secando. Quando o camelo expira, os ossos frios do nariz condensam a umidade do ar que sai. Ele captura a água da própria respiração antes que ela escape para o deserto e a engole de volta. E se a fisiologia macroscópica já parece alienígena, a microscópica é revolucionária. Há 25 milhões de anos, o sistema imunológico dos ancestrais dos camelos sofreu uma mutação. Nossos anticorpos são grandes, complexos, em forma de Y. Eles lutam para entrar em fendas apertadas de vírus e bactérias. Os camelos desenvolveram nanocorpos, anticorpos minúsculos e ágeis. Essas armas moleculares conseguem penetrar nas defesas virais em que nossos anticorpos humanos apenas batem de frente. Então eles possuem uma saúde inabalável. A maioria morre de velhice. Agora o mais impressionante sobre esse animal. Geralmente, na biologia, se você separa duas espécies por 17 milhões de anos, o DNA delas se torna incompatível. A chave não gira mais na fechadura. Mas para o camelo essa regra não se aplica. O atual camelo da África e da Ásia e a ilhama da América do Sul se separaram há eras. Mas se você forçar o encontro num laboratório, como cientistas em Dubai fizeram em 1998, eles ainda podem procriar. O resultado é o Cama, um híbrido sem corcova, com a força de um camelo e a agressividade de uma ilhama. 17 milhões de anos de divergência ignorados. O código genético deles é tão robusto, tão primordial, que se recusa à especiação completa. E claro que o camelo bactriano selvagem não ficará fora desse vídeo. Como o próprio nome diz, eles não são domésticos, mas sim selvagens. Atualmente, eles estão seriamente ameaçados de extinção. Restam menos de 1000 exemplares. Esses animais vivem onde nada vive, e eles bebem água salgada para sobreviver. Você não ouviu errado. A água que faria seus rins falharem em horas e te levaria a uma morte agonizante por desidratação paradoxal, para eles é um refresco. Ele é o único mamífero terrestre que consegue essa proeza, pois possuem rins que funcionam como usinas de dessalinização. A sua urina sai como um xarope espesso e as suas fezes são tão secas que podem ser usadas como lenha imediatamente após saírem do seu corpo. Nada é desperdiçado, nenhuma gota. Mas o que realmente é assustador é a reprodução desse animal, mais especificamente do dromedário, o camelo de uma corcova. Quando um macho quer impressionar uma fêmea, ele ejeta um órgão de dentro da garganta. Chama-se dula. É um saco inflável que sai da boca dele como um tumor gigante pendurado. E para completar o perfume da sedução, ele urina na própria cauda e a chicoteia freneticamente, espalhando urina por todo o corpo. Sim, é nojento. E cuidado, eles são vingativos. Um camelo não esquece. Há registros de camelos que esperaram dias para se vingar de donos abusivos, mordendo crânios com a mesma facilidade com que mordem cactos. Para provar que o camelo é a máquina definitiva de adaptabilidade, olhemos para a Austrália. No século XIX, importaram dromedários. Anos depois, muitos foram soltos no deserto australiano, local onde não há predadores de grande porte e com um clima favorável para eles. Para os camelos, a Austrália não foi um exílio, foi o paraíso prometido. Eles não apenas sobreviveram, eles dominaram. Hoje, exércitos de dromedários selvagens vagam pelo Outback. Estima-se que sejam mais de 1 milhão deles percorrendo o deserto australiano. Eles são uma praga bíblica moderna. Eles bebem poços inteiros, destroem cercas, invadem cidades rurais em busca de água, destruindo tudo na sua frente. O governo australiano declarou guerra. Eles usam helicópteros e atiradores de elite para abater milhares de camelos e, mesmo assim, eles continuam se multiplicando. O camelo olhou para o ecossistema mais hostil do planeta e disse: "Isso agora é meu."
Eles fedem, não são belos, possuem comportamentos grotescos e têm a personalidade vingativa. Mas olhe para o futuro. Enquanto nós iremos derreter no calor escaldante do aquecimento global, os camelos permanecerão. Deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!